Irmãos, boa noite para quem eu ainda não dei boa noite, né? Uma noite muito especial na nossa igreja, né? A noite que nós estamos comemorando o primeiro culto de Natal. E essa é uma época que eu gosto muito, amo essa época, acho todo o ambiente, todo o clima dessa época do ano muito gostosa, né? Inclusive confesso para os irmãos, para mim que foi uma mistura muito estranha ter a Copa do Mundo tão próximo do Natal. Acho que na minha história de vida, pelo menos, nunca vi, não sei se já houve em outro momento, mas eu nunca tinha visto. E geralmente Copa do Mundo é o quê? Junho, julho, né? Agosto, não sei, julho, agosto, mas não final do ano. Então a gente estava 20 dias do Natal aí e tendo jogos da Copa do Mundo. Foi estranho para mim, porque essa época seja uma época muito cara, uma época muito apreciada por nós, por ser uma época de família, por ser uma época que nós geralmente nos reunimos com os nossos familiares. Alguns fazem ceia, alguns fazem um almoço no domingo, né, no dia 25, alguns fazem a ceia no dia 24. Alguns gostam de tirar fotos nessa época do ano, né? Alguns gostam de reunir a família. E como é engraçado, né, reunir família para tirar foto, né? Não sei se na sua família é como na minha, mas é uma comédia, reunir família para tirar foto, né? É um que já está impaciente, é a criança que já não consegue mais, é o irmão que atrasa, e acontece isso e aquilo, e família, sendo família. E à medida que nós passamos um ano no outro, um Natal para o outro, nós vamos colecionando histórias, vamos colecionando momentos. Alguns, quando tiram essas fotos de Natal, gostam de fazer também aqueles cartões, né? Às vezes alguns fazem aqueles cartões de Natal com a foto da família, mandam para alguém querido, para algum parente, para algum familiar querido, algum amigo. E essas fotos de Natal, elas sempre nos contam histórias. Cada rosto numa foto, ela nos conta uma história, a história daquela pessoa. Uma história que ela é composta por momentos, por partes felizes, mas por algumas partes tristes, né? Algumas partes de superação, outras partes de frustração, né? Fazem parte da nossa história, assim como a minha e a sua, mas assim também como a história do Natal. Eu imagino, não sei se você tem, mas quando a gente fala sobre Natal, na nossa mente já vem uma foto, né? Uma imagem muito clara de Jesus junto com Maria e José ali na estrebaria, né? Na estrebaria onde ficam os animais, e Jesus deitado na manjedoura, né? Alguns até montam aquele presépio, fazem a montagem, né, daquele momento de Jesus, porque essa imagem ela nos conta como foi a chegada de Jesus nesse mundo, aquele momento. E por trás dessa foto que nós temos na mente, nós vemos a história que está acontecendo ali, o que está se passando com aquelas pessoas. E como eu e você podemos perceber contrastes, assim como na nossa vida, contrastes também na história do Natal, que tem muito a ver com a minha e com a sua vida, com os meus e com os seus contrastes de vida. Como eu disse, as fotos guardam histórias de pessoas que são momentos felizes e tristes, momentos de superação, de frustração, bons, ruins, fazem parte da nossa história. E eu quero falar com você, nos próximos domingos, sobre alguns contrastes do Natal, sobre algumas dessas circunstâncias que faziam parte de todo aquele momento da chegada de Jesus e que tem muito a ensinar para mim e para você. É comum que quando nós ouvimos muito a mesma história, ela às vezes acaba sendo comum, normal, e nós perdemos coisas que são tão valiosas ali no meio, porque nós ouvimos constantemente. Então, ano após ano, a gente ouve a história do Natal, e a gente tem mais ou menos a história geral ali na mente, mas às vezes nós nos distanciamos da beleza, da grandiosidade que foi esse momento da chegada do nosso Salvador ao mundo. E é isso que eu queria ver com você hoje. Qual história nos conta aquela foto de José, Maria e Jesus naquela estrebaria? Abre sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, capítulo 1, versículo 26.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês da gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Eu queria perceber com você então alguns contrastes dessa história de Natal que às vezes passam desapercebidos, né? Contrastes são circunstâncias em que a gente vê que elas se opõem uma à outra, como se algumas coisas se chocassem dentro dessa história e fizessem com que aquilo que está sendo vivido, aquilo que está sendo experimentado, trouxesse muito mais razão e sentido aos contrastes da nossa vida. Porque a minha e a sua vida, por mais que talvez eu e você não percebamos isso de forma muito clara em alguns momentos, ela passa necessariamente pela realidade do Natal. Falar sobre o Natal é falar sobre a minha e sobre a sua história, e sobre a história de qualquer ser humano que passa nessa terra. Porque o que aconteceu ali é aquilo que dá sentido, aquilo que transforma, aquilo que reordena, que reorienta toda a nossa vida. É o nascimento de Jesus. Então eu quero perceber algumas coisas aqui com você, e especificamente hoje eu quero me concentrar na história de Maria. Eu quero olhar para a vida dessa grande mulher, dessa grande serva do Senhor, ou melhor, como nós vamos ver, né, dessa jovem, dessa jovem que se colocou como serva nas mãos do Senhor e foi usada por Ele. E quero perceber 4 lições na vida de Maria, 4 contrastes da vida de Maria que foram ressignificadas, que foram refeitas pelo Natal, pelo nascimento de Jesus. No versículo 26 a gente vê que o anjo aparece a Maria para anunciar que ela estaria grávida, que ela ficaria grávida. Raramente na Bíblia, a Bíblia descreve nomes de anjos. Ela escreve necessariamente só 2, ela aponta, é o anjo Gabriel e o anjo Miguel. Gabriel, ele necessariamente, em todos os momentos que ele aparece na Bíblia, ele está em uma missão, que a gente pode chamar de missão messiânica, que é ele está anunciando de alguma forma a vinda do Messias. Ele apareceu cerca de 600 anos antes desse momento a Daniel, profetizando, entregando uma profecia para Daniel a respeito de Jesus, a respeito do Messias que viria. Ele apareceu também a Isabel, que está já no 6º mês de gravidez aqui, quando Maria concebe, dizendo que nasceria um filho, mesmo ela estando em idade avançada, e que esse menino prepararia o caminho do Senhor, que ele viria antes e que ele apontaria para aquele que estava vindo, depois dele, que era Jesus. E agora, no momento principal, ele aparece a Maria, falando que ela se tornaria mãe. Então, perceba aqui comigo
alguns contrastes. Gabriel é aquele anjo chamado por Deus para a grande missão de anunciar o Messias, que Deus se faria como uma das suas criaturas, se tornaria como um servo e nasceria entre nós. Agora veja, chega o grande dia, chega o grande momento de Jesus nascer, de Jesus vir ao mundo. E aí o Senhor vira para o anjo Gabriel e diz assim: vá ao pequeno povoado de Nazaré, uma cidade da Galileia. Meus irmãos, na época de Jesus, a cidade de Nazaré, ela não tinha mais que 500 pessoas. Não tinha mais que 500 pessoas. Ao invés de o Messias vir numa cidade importante, ou ao invés do Messias vir de uma grande nação, de um grande povo, talvez de vir de um lugar de pompa, de riquezas, o Senhor manda o anjo Gabriel a um pequeno povoado da Galileia, com pouco mais de 500 pessoas. Em João capítulo 1, versículo 46, tem uma situação muito específica, em que nós vemos a reação surpresa de Natanael ao ouvir Filipe, que estava falando com ele, dizendo que o Messias vinha de Nazaré. E aí Natanael diz assim: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha a reação de Natanael quando ouve que o Messias estava vindo daquela cidade. Então, perceba, nós estamos falando sobre o nascimento de um rei, nós estamos falando sobre o nascimento do Messias, daquele que é o Senhor de todas as coisas, mas há um contraste muito grande no lugar ao qual ele vem. A sua família era uma família simples, comum, da Galileia, de uma cidade pequena, uma cidade sem talvez o esplendor que fosse digno àquele que estava nascendo. Outro contraste, o Senhor manda Gabriel procurar uma mulher. Na cultura judaica, as mulheres eram extremamente desvalorizadas. Uma distinção muito importante. Não era a Bíblia que fazia ou que promovia essa desvalorização. A Bíblia nunca foi machista. Mas a cultura, que tem a corrupção do pecado dentro do coração, ela se torna machista e ela tem essa capacidade de desvalorizar a mulher. E infelizmente a cultura judaica, ela aderiu a esse pecado, fazendo parte do seu dia a dia. Era uma cultura machista, uma cultura que desprezava a mulher. Mas o Senhor faz questão de dizer para Gabriel que ele deveria procurar uma mulher. Deus decide executar o seu plano de salvação pela vida de uma mulher. Maria, politicamente falando, não tinha influência nenhuma. Maria, economicamente falando, não tinha influência nenhuma. Maria, em nenhuma circunstância que humanamente pudesse talvez ser importante, teria qualquer importância ou influência para o nascimento de quem nós estamos falando. Então eu quero que você vá montando na sua mente esses contrastes do Natal, que você vá colocando na sua mente que a forma como Deus age, ela não só se choca como muitas vezes eu e você pensamos e gostaríamos que Ele fosse fazendo as coisas na nossa vida, como Ele mesmo tem escrito a história de uma forma muito diferente com a que eu e você muitas vezes imaginamos. Ele tem poder para fazer tudo totalmente, muito maior do que isso aqui. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quem está vindo é o Filho de Deus. Mas vamos lá, vai formando esse cenário comigo, destes contrastes de Natal. Uma adolescente, como eu disse, ela era uma jovem. Naquela época, naquela cultura, uma mulher, ela se casava pouco tempo depois dela já biologicamente conseguir ter filhos. Então, por volta dos seus 14, 15 anos, ela já estava apta a casar-se com um homem. E o casamento, diferente do nosso namoro de hoje em dia, namoro é uma criação muito mais recente do que em outros períodos da humanidade, né? Eram os pais quem decidiam com quem iam se casar. Então os pais de Maria, assim, junto com os pais de José, já haviam concordado, já haviam planejado esse casamento. E Maria estava noiva de José. Não existia o período do namoro, mas existia o que nós chamamos hoje do período do noivado. Talvez na sua Bíblia esteja aí desposada, né? Ela estava desposada de José. Ela estava prometida a José. E esse noivado passava por um período
de um ano em que o homem tinha organizar a sua casa, para colocar todas as coisas ali. Quando ele terminava esse período de organizar a sua casa, de arrumar a sua casa, ele vinha até o pai da noiva, dava o ok, né? Ó, tá tudo pronto, já tenho casa, podemos casar. E aí ele voltava e era feita uma festa muito grande, a festa de casamento. Os judeus têm um costume de não festejar apenas um dia, eles festejavam por vários dias esse casamento, e Maria estava nesse tempo. Agora eu queria que você também imaginasse, que você também percebesse tudo o que está acontecendo aqui na vida de Maria. Veja, o sonho de Maria estava para se concretizar. Ela era uma jovem, estava prometida a um homem honrado. José era um homem honrado. Esse homem estava construindo, ajeitando todas as coisas para que o casamento pudesse ser feito. Vamos dizer, a vida de Maria estava caminhando normalmente, mas a aparição daquele anjo a ela muda, mexe, traz um contraste muito grande para a sua vida e para a sua realidade. Agora ela ouve a notícia de que ela conceberá sendo virgem. Veja, imagine na cabeça dela, ela está dentro de uma cultura que, como eu disse, é uma cultura machista. A mulher que engravidasse fora do casamento, ela era tida como adúltera, e por ser adúltera, ela era apedrejada. Então, a notícia do anjo a Maria, ela mexe com o coração, com a história e com a vida de Maria, totalmente, completamente. Agora Maria está à mercê de uma mudança que pode ter implicações, que pode chegar ao ponto de tirar a sua vida. Veja, Maria está acabando de receber a notícia. Nós sabemos que, talvez você tenha pensado, né, mas Deus está planejando isso, Ele jamais deixaria isso acontecer. Eu não estou falando do que Deus pode ou não fazer, só estou dizendo de Maria recebendo a notícia, de Maria sendo avisada dessa circunstância. Então, o contraste dentro do coração de Maria, o medo, o receio, as preocupações, elas me mostram e mostram para mim e para você uma coisa: Deus usa pessoas improváveis. Pessoas improváveis. Maria não era a pessoa talvez mais provável que Deus usaria. A cidade de Nazaré talvez não fosse, humanamente falando, a melhor cidade, ou a cidade mais provável em que tudo aquilo deveria acontecer. Mas veja, o Senhor que está escrevendo a história, Ele quer trazer alguns contrastes para mim e para a sua vida, para que eu e você percebamos, em que não está na força, que não está na grandeza, que não está no poder, que não está na riqueza, que não estão em algumas coisas que nós às vezes atribuímos a solução para a nossa vida. Não está nessas coisas, mas está na obra e naquilo que Ele tem feito. A chegada de Jesus ao mundo é uma chegada humilde, como qualquer de um outro menino, talvez da Judéia, de um qualquer outro menino, mas ali estava o Salvador do mundo. Ali estava aquele que mudaria a história de tantos. Porque Deus, Ele nos escolhe, mesmo sendo improváveis. E eu queria que você pulasse os seus olhos um pouquinho para frente, no Cântico de Maria, né? Depois que ela fala com o anjo, ela faz uma oração, ela escreve um poema, né? Uma canção de gratidão ao Senhor. E lá em Lucas capítulo 1 mesmo, versículo 47, ela diz assim: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua serva humilde, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Queria ler só esses 2 versículos desse Cântico de Maria, e veja qual é a atitude, o que Maria faz aqui nessa circunstância. Maria se reconhece serva, porque o Senhor olhou para a sua serva. A palavra literal que está escrita ali é pequena, é pequena, é a ideia de alguém assim, o Senhor olhou, e mesmo eu não sendo a pessoa provável para que isso acontecesse, Ele olhou para mim. O Senhor olhou para mim com graça, com favor. Maria está reconhecendo que ela é alvo da ação
de Deus, da ação onipotente, toda poderosa de Deus, e que aquilo que aconteceria com ela não era por fruto das suas obras, não era por fruto daquilo que ela faria, que ela poderia fazer, mas porque Deus estava agindo para transformar a história de vida dela. Maria se reconhece serva, pequena, incapaz. Ela diz: como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Meus irmãos, quantas vezes a gente se acha capaz demais para viver a nossa vida? Quantas vezes a gente se acha autossuficiente demais? Quantas vezes a gente pensa que as coisas que a gente tem são suficientes para nos manter de pé? E aí nós vamos caminhando e nós vamos destruindo a nossa vida, a nossa família, vamos destruindo as pessoas que amamos, as coisas que temos, e não percebemos que é o nosso orgulho, que é a nossa falta de humildade que tem destruído a nossa vida. Deus não precisa de nada que eu e você tenhamos para oferecer a Ele. Ele já é e tem tudo. Ele quer nos usar na nossa consciência de pequenez. O maior contraste que o Natal tem a dizer para mim e para você é que as coisas grandes nada significam. As pessoas grandes, o poder, nada significa, a não ser um coração realmente entregue nas mãos do Senhor. Maria diz: eu me alegro em Deus, meu Salvador. Ao contrário do que muitas outras igrejas dizem, chamando Maria de santa, de imaculada por toda a vida, Maria era santa no sentido de que ela havia sido separada para uma missão. Mas a própria Maria está reconhecendo que ela é alvo da graça de Deus. Não há nela mérito nenhum, não há nela nada que pudesse promover ou que pudesse fazer com que o Senhor a escolhesse. Ela diz: eu me alegro em Deus, o meu Salvador. A própria Maria reconhece que aquele a quem ela está dando a luz é aquele que a salvaria, é aquele que a resgataria, porque Maria era pecadora como eu e você. Maria era imerecedora da graça de Deus, como eu e você. Maria, depois que tem Jesus, se casou com José e teve filhos, como o Novo Testamento nos mostra. Jesus tinha irmãos, meio-irmãos, né? Porque Jesus não era diretamente filho de José. Maria teve uma vida normal, como eu e você. Os irmãos de Jesus foram concebidos em pecado, como eu e você somos, no ato dos nossos pais e nos trazer ao mundo. Maria está aqui reconhecendo o tamanho contraste que aconteceu na vida dela, o cuidado de Deus sobre a vida dela, o amor de Deus a olhar para ela, uma jovem adolescente judia de Nazaré, sem qualquer coisa para chamar a atenção, mas usada por Deus para mudar a história da humanidade. Meus irmãos, esse contraste, ele precisa entrar no meu e no seu coração. Ele precisa mostrar para mim e para você que Deus usa pessoas que são improváveis. Deus usa pessoas que são improváveis. Por exemplo, ao longo da Bíblia, Abraão era muito velho para ser pai de Isaac. Jacó era um trapaceiro, havia roubado a bênção do seu irmão. Moisés era gago, como ele lideraria 2 milhões de pessoas? Gideão era medroso. Raabe era uma prostituta. Davi era só um pastor de ovelhas, não um guerreiro. Timóteo era jovem demais. Paulo era perseguidor dos cristãos. Zaqueu era corrupto. Pedro era impulsivo. Pessoas improváveis para fazer aquilo que elas fizeram, porque elas não fizeram pelo que elas tinham ou pelo que elas eram, fizeram porque se lançaram nas mãos de Deus, fizeram porque Deus as usou, por quem Deus é e pelo que Ele faz, e por mudar a nossa história. O problema é que quando nós continuamos a dirigir a nossa escolha, a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas vontades, de acordo com aquilo que julgamos ser melhor, e não entendemos que o maior contraste dessa vida é que nós não somos nada, nós não temos nada para dirigir a nossa vida. Somos totalmente incapazes, totalmente inaptos para estarmos na liderança da nossa vida.
Enquanto Deus está te chamando a quebrar o seu orgulho, a parar de buscá-lo só num domingo à noite ou quando você está passando por um problema, e chamando você a um relacionamento com Ele, porque assim como esses homens, e assim como Maria era improvável, eu também sou improvável e você também é, mas pelo poder de Deus que opera em nós, grandes coisas podem ser feitas. Assim como Maria trouxe Jesus ao mundo, eu e você podemos trazer Jesus àqueles que ainda não o conhecem, mesmo sendo tão improvável. Eu sou, humanamente falando, um péssimo embaixador de Jesus. Eu, humanamente falando, sou totalmente incapaz de levar o nome e a bandeira do reino de Deus. Mas por ser improvável, mas por me colocar nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, é Ele quem faz. Assim como na vida de cada um de nós, se eu compartilhasse aqui com os irmãos e pedisse testemunhos, os irmãos me falariam de vários momentos em que os irmãos foram poderosamente usados, porque mesmo sendo improváveis, se lançaram nas mãos de Deus. Maria era improvável, mas ela se lançou, assim como esses homens, nas mãos de Deus. O grande perigo da vida cristã é quando começamos a ser usados por Deus e achamos que somos usados porque somos bons, que são coisas, que as coisas boas que acontecem na nossa vida têm a ver conosco. O que nos afasta de Deus é não nos lembrarmos constantemente que somos maus, para que, ao lembrarmos que somos maus, dependamos totalmente dele e saibamos que somos improváveis para aquela obra maravilhosa, mas que Ele faz mesmo assim. Nos tornamos inúteis quando nos tornamos autoconscientes demais. Nos tornamos inúteis no sentido de não sermos usados. Nos tornamos incapazes de sermos usados quando nos achamos prontos demais para aquela ação, quando nos achamos prontos demais para a missão, e nos esquecemos de que a missão para nós é sempre improvável, mas é o Deus que guia as nossas vidas, que faz com que todas as coisas aconteçam. Deus usa o improvável. A segunda verdade: Deus sempre estará com você. No versículo 28 ele diz assim a Maria: Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, Deus está com você. Veja, o anjo diz: alegre-se, mulher favorecida, não mulher merecedora. O anjo não estava ali porque Maria merecia. O anjo estava ali porque Maria foi agraciada, porque Maria foi contemplada por Deus, não pelas coisas que ela tinha, não pelos anos de ministério que ela tinha no templo, não porque batia no peito e porque falava: nossa, eu tenho tanto tempo fazendo isso ou aquilo, mas porque ela olhava para a sua vida e entendia que sem Jesus ela não era nada. Uma mulher favorecida, sem merecimento, ela recebeu essa graça de ser usada por Deus. Não tinha a ver com o que Maria havia feito, nem tem a ver com o que nós fazemos, mas tem a ver com o que Ele tem feito na nossa história, assim como estava fazendo na de Maria. O anjo coloca para ela e fala, o anjo vira para ela e diz: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Meu irmão, aquilo que nós mais precisamos lembrar é quando somos chamados a uma missão, quando somos chamados a uma missão na qual nós somos improváveis, é quem está conosco, é o Senhor. Veja, o anjo diz a ela assim: você é agraciada, você é favorecida por eu estar aqui para te dar uma mensagem de Deus, mas antes de eu falar qualquer coisa, o Senhor está com você, o Senhor está contigo, o Senhor caminha com você, o Senhor está ao teu lado. Veja, o anjo em nenhum momento do texto que nós lemos, ele falou que nenhuma das preocupações que nós consideramos aqui que Maria tinha, por conceber sem ser casada, o anjo em nenhum momento disse que essas preocupações não deveriam ser preocupações dela. O anjo disse: o Senhor estará com você. Então sim, ela passaria por situações difíceis ao ser usada por Deus, mas o anjo diz: o Senhor está contigo. Esta é a maior esperança que eu e você temos no Natal, que o Senhor está conosco, que o Senhor se fez presente na nossa vida e na nossa realidade. Agora eu quero que você pense aqui um pouquinho. Quando o Novo Testamento se inicia, a gente só vira uma página, né? A gente só vira uma página do último livro do Antigo Testamento
para o primeiro livro do Novo Testamento. Então a gente acha que são alguns segundos, mas quando nós estudamos, nós vemos que há um período de silêncio em que Deus não falou com nenhum profeta por 400 anos. Então quando o anjo chega e fala com Maria, havia 400 anos que o Senhor não falava com nenhum profeta. Talvez você pense assim, 400 anos é um pouco menos, vamos dizer assim, né? Um pouco menos que a idade do nosso país, do Brasil, certo? Havia esse tempo em que o Senhor não falava com nenhum profeta, mas Ele chega e fala com Maria. Ele chega e diz: há uma obra para ser feita através da sua vida. E o que o anjo tinha para trazer ali para ela era uma mensagem que deixa Maria confusa. No versículo 29 ela diz assim, o versículo diz, né? Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, até o fim. Veja, Maria naquele momento fica confusa, porque ela sabe que isso não tem acontecido mais naturalmente. Há 400 anos que nenhum profeta se levanta em Israel. Imagina ela pensando: mas logo comigo, um adolescente, eu sei que eu sou mulher, os profetas, todos os profetas do Antigo Testamento foram homens, por que está acontecendo isso comigo? Imagine, a confusão, aquele momento em que Maria experimenta, não significa que Deus não estava agindo na história. Pelo contrário, o que Maria precisava ouvir, assim como eu e você precisamos ouvir em muitos momentos da nossa vida, é o que o anjo diz a ela: não tenha medo. Veja as preocupações do anjo. Maria, você é favorecida. Maria, o Senhor está com você. E Maria, não tenha medo. Então o anjo já está falando a Maria, já está trazendo paz ao coração de Maria, de que entrar naquela obra que ela estava para entrar, fazer parte da história que ela estava entrando para fazer parte, não seria uma coisa simples, fácil ou normal, mas que tudo que ela precisava da parte de Deus, ela tinha, porque Deus sempre está conosco. Eu e você podemos ser improváveis, mas Deus sempre está conosco. A mensagem do Natal é que, mesmo que pareça que Ele está longe no nosso dia a dia, na verdade, Ele está mais presente do que imaginamos. As dificuldades que temos de encontrá-lo no nosso dia a dia, as dificuldades que temos de vê-lo na nossa vida diária, é porque muitas vezes, como disse agora há pouco, é porque nós estamos preocupados demais com a nossa vida, tentando ser deuses da nossa vida, tentando ser senhores da nossa vida, e querendo que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade. Mas há um Senhor no céu, há um Senhor em que a história está sendo escrita por Ele, e por mais que quando Ele fale, por mais que quando Ele haja, pareça contrastar com as suas vontades, com o que você acha melhor e com o que você entende que você precisa naquele momento, Ele continua sendo Deus. E a solução que Deus tem, assim como aquele bebê usado por aquela menina, de uma forma tão frágil, tão humanamente falando incapaz, era aquilo que não só Israel precisava, mas que eu e você precisamos hoje, porque Deus sempre está conosco. Deus sempre está conosco. A terceira verdade: Deus faz o impossível. Versículo 34, Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Eu sou virgem. O impossível, meus irmãos, ele é a especialidade de Deus. Não é uma razão, não tem uma razão apenas para provar que Ele é capaz, para provar que Ele pode, o fato de Maria conceber sem ser casada. Eu e você, nós recebemos o nosso pecado dos nossos pais, de Adão e Eva, que pecaram no jardim, mas dos nossos pais, aqueles que nos deram a vida. Davi fala nos Salmos que em pecado me concebeu minha mãe, e eu já nasci em pecado. Nós nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores quando praticamos o pecado,
Nós praticamos o pecado porque somos pecadores, porque isso faz parte da nossa essência, isso está em nós. Se você pegar e for para uma ilha paradisíaca no meio do nada e dizer, não, aqui eu não vou ter contato com nenhuma forma de mal e de pecado, por isso eu não vou pecar, lá você ainda assim pecará, porque você vai levar o problema junto com você, está no seu coração. É por isso que Jesus não poderia nascer da união de um casal comum, porque senão ele herdaria o pecado. Mas esse menino que nasceria, como nós vimos, ele precisa ser santo, ele precisa ser separado, para que ele possa, na conclusão da sua missão, que é ser pregado na cruz no nosso lugar, ele precisa não ter pecado, ele precisa ser separado. E aqui está o grande ponto teológico dessa afirmação: pois para Deus não há impossíveis. Aqui está essa palavra de que mesmo ela sendo virgem, ela vai conceber. Aqui está a grande verdade de que mesmo isso sendo tão intragável, mesmo sendo tão incompreensível a ela, isso era uma verdade grandiosa. É porque ele nasceria como um homem, como aqueles que pecaram e se distanciaram de Deus. Mas mesmo tendo nascido como um homem, ele não seria pecador, como eu e você somos. E assim ele poderia nos representar naquela cruz. E aí ele poderia ser pregado no nosso lugar. Porque o filho que nasceu é filho do Altíssimo, é filho de Deus, é separado, é santo, santo, santo. Meus irmãos, às vezes a gente acha, lendo os evangelhos, às vezes a gente lê lá nos evangelhos, Jesus sentava com pecadores, Jesus amava os marginalizados, ele não deixou apedrejarem, não deixou que apedrejassem a mulher adúltera. E parece que a gente fala de uma forma como se Jesus fosse condescendente com o pecado, como se Jesus falasse, não, deixa isso para lá, varre essa sujeirinha aí para debaixo do tapete, não mexe com isso não, fica tranquilo, deixa isso para lá, não pensa com isso não. Meus irmãos, passagens como essa devem mostrar para mim e para você aquilo que toda a Bíblia afirma, mas que às vezes nós esquecemos. A palavra de Deus, ela faz questão de afirmar constantemente que Deus é santo, santo, santo. Ele é totalmente separado de toda forma de pecado. Ele é totalmente, ele não tem contato em momento algum com o pecado, de forma condescendente. Ele amar o pecador, demonstra o desejo dele, o amor dele, em querer resgatar aquele pecador, mas em momento nenhum demonstra que ele diminuiu a grandeza e a seriedade do pecado, porque o pecado é toda a demonstração nossa de que aquilo que Deus nos mostrou como sendo o alvo da nossa vida não é suficiente para nós, então nós preferimos tomar a direção da nossa vida e nos conduzir por onde nós queremos, seja na nossa vida amorosa, seja na nossa vida sexual, seja no nosso casamento, seja nas nossas finanças, seja em qualquer área da nossa vida que for. Nós decidimos tomar um caminho diferente do de Deus, e quando nós decidimos tomar esse caminho diferente, nós não podemos pensar que Deus olha de qualquer jeito isso. Deus é santo, santo, santo. E o nosso pecado é tão sério que ele precisou moer Jesus na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Quando Jesus nasce de uma virgem, ele estava mostrando para mim e para você que ele é santo, 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 e que ele não se mistura com o pecado. E mesmo não se misturando com o pecado, não nos deixou entregues à nossa decisão de independência dele, mas ainda assim se fez homem, assumiu todas as limitações de uma criatura. Ele é Deus, mas ele veio como servo, abriu mão da sua glória, da glória que ele merece como Criador de tudo, para que eu e você pudéssemos ter uma outra chance, porque Deus faz o impossível. O impossível dessa passagem está muito além de uma virgem conceber, porque Deus é todo poderoso. Está no fato de que mesmo Jesus, sendo homem como eu e você, de carne e osso, ele não tinha pecado como eu e você temos, então ele podia nos representar naquela cruz, porque ele era completamente santo, santo e santo. Em Lucas, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49, tem uma expressão, versículo 2, versículo 49 e versículo 50, que diz assim:
Eu marquei errado, meus irmãos, não é esse capítulo, não é esse versículo que eu marquei aqui. Ah, perdão, é o próprio Cântico de Maria, capítulo 1, versículo 49. Vamos lá, capítulo 1, versículo 49. Os versículos seguintes àquele que eu li, diz assim: pois o poderoso é santo, Maria diz, e fez grandes coisas por mim. Demonstra sua misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Esse é o Deus que entra na nossa história, usa improváveis, usa aqueles que nós não diríamos que seriam essas pessoas a fazerem, faz o impossível para mostrar para mim e para você que Ele está conosco. E aí, por último, que tem a ver com a mim e com a sua resposta, é o seguinte: quem entra na história de toda a humanidade, quem entra na minha e na sua história, falando pessoalmente agora de mim e de você, é Jesus. Quem tem poder para fazer é somente Ele. Nós, para fazer e executar, não temos nada. O que Ele espera de mim e de você é a nossa obediência. Versículo 38, Maria diz assim: disse Maria então ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Que aconteça comigo tudo o que foi dito. Talvez você esteja usando uma outra versão e diz assim, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Veja, a atitude de Maria, mesmo que ela pudesse ser tida como mulher adúltera, mesmo que ela pudesse ser apedrejada, mesmo que ela pudesse vir a morrer, desprezada pelos seus pais, pela sua cidade. Imagina um povoado de 400 pessoas, 500 pessoas, quão rápido chega a notícia dessa, irmãos? Quão rápido surge essa notícia? Mais rápido que a internet, é ou não é? Nós sabemos disso, o povo vai contando um para o outro e rapidinho a vida de Maria estaria exposta. Maria olha para todo esse cenário que tinha um contraste tão grande com a sua vida. Irmãos, Maria estava numa posição confortável, ela estava desposada de José, aguardando seu esposo terminar a sua casa, para ela se casar, ter uma vida honrada, com os seus, dando netos, para os seus pais, tudo tranquilo. E aí chega o anjo e diz: toda a sua vida vai ser chacoalhada. Aquilo que vai acontecer com você, as implicações disso na sociedade, pelos olhos das pessoas, podem ser essas. Você pode ser desprezado, você pode ser abandonado. Tanto que José decide romper o noivado. Só que José, por ser um homem honrado, não queria fazer isso só em público. Decidiu fazer isso só entre os dois, para não expor Maria. Mas o anjo aparece a ele e diz: não faça isso, porque Maria está grávida, mas foi por obra do Espírito Santo de Deus. Então, mesmo tendo esse contraste tão grande na sua vida, Maria olha e diz assim: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme foi dito a meu respeito. Se entende parte de uma história maior, e que essa história maior ao qual ela faz parte, ela quer fazer parte não de acordo com as suas diretrizes, não quer deixar o seu nome na história de acordo com o que ela acha melhor, mas ela quer se submeter à vontade de Deus na sua história. Se eu serei mãe de Jesus, se eu serei exposta a esses perigos, eu estou aqui como sua serva. Eu estou aqui como sua serva. E eu acho linda a passagem em que nós até, se não me engano, foi o texto que eu preguei em algum culto no lar, na casa de Samuel e da Silvia, que eu falei sobre as bodas de Caná, em Caná da Galileia. No primeiro milagre de Jesus, a primeira demonstração pública de ministério, Jesus olha para Maria e diz assim, quando Maria diz a ele: acabou o vinho da festa, e Jesus diz a ela: que tenho eu contigo, mulher? A minha missão, o meu ministério, não tem a ver com você. A sua missão, aquela missão a qual Deus te chamou, você cumpriu. Agora o meu ministério e a minha missão aqui tem a ver com o que o Senhor me entregou, com o que Deus me entregou. Então, é muito bonito quando nós nos percebemos
parte daquilo que Deus tem feito não só é muito bonito, como é necessário. Como eu e você olhemos para a nossa vida e nos percebamos parte daquilo que Deus tem feito na história, não só na nossa história, mas na história da nossa família, mas na história da nossa cidade, na história que Ele nos colocou. Eu falo isso sempre, não há erro de RH no céu. Você não nasceu onde nasceu, você não nasceu quando nasceu, não nasceu nas condições que nasceu por acaso, não há acaso. Você nasceu porque o Senhor soberano dos céus te colocou na família em que você está, colocou você por meio das provações que você tem passado, tudo isso que você tem vivido, mas Ele tem dito a você, mesmo você sendo improvável, eu estou com você, nada é impossível para mim, e o que eu espero de você é a sua obediência. Assim como Deus mudou a história daquela jovem, Ele quer mudar a minha e a sua história. O desafio do Natal é que, por contraste, a nossa maior luta é com a obediência. Nossas agendas competem com a agenda de Deus e lutamos pelo nosso reino contra o rei que nasceu. Meus irmãos, não se esqueça que todo o contraste desse primeiro momento da história de Natal, quando Maria é avisada, todo esse contraste, todos esses sentimentos, todas essas circunstâncias que poderiam acontecer, elas foram respondidas por Maria com essa obediência, mas porque Maria era uma mulher de fé, porque Maria era uma mulher que olhou para o seu Senhor, olhou para a palavra do Senhor, reconheceu que era a palavra do Senhor e se dispôs a se submeter, e se colocou como serva, como pequena. Lembra que a palavra é um trocadilho com a palavra pequena. Eu sou pequena, Senhor, pequena demais, mas se o Senhor quer fazer isso através de mim, eu sou tua serva. Faz conforme aquilo que já havia sido dito, eu me lanço nas tuas mãos. O Natal exige uma entrega minha e sua. O Natal exige uma decisão minha e sua, de nos colocarmos ou não nas mãos do Senhor. E nos colocarmos nas mãos desse Senhor significa que, como eu disse no primeiro, quando olhamos para as nossas fotos de Natal, quando olhamos para a foto dos nossos pais ou avós, aqueles que nos trouxeram ao mundo, e que nós vemos todas aquelas histórias, nos lembramos das circunstâncias, dos momentos felizes e tristes, nos lembramos de tudo isso. Nós precisamos entender que todas as nossas histórias se convergem na história do Natal. Todas as nossas histórias passam pela decisão que nós tomamos diante da ação de Deus, de entrar na nossa história para mudá-la. Qual é a resposta que nós temos dado? Veja, Deus não precisa agir com você com um grande poder, um grande milagre, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele usou uma mulher sem expressão, de um pequeno povoado de Nazaré, trouxe um bebê ao mundo, não um grande conquistador, não um grande rei, mas trouxe um bebê ao mundo, totalmente dependente. Mas através dessa história, a sua pode ser mudada. E eu queria que você respondesse agora, qual é a resposta que você dará ao Natal? Qual resposta você dará à verdade de que Deus tem estado presente, de que Deus cumpre suas promessas, e como Ele disse lá em Isaías 7,14, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus, mas depois desses 700 anos, Jesus cumpriu a sua promessa. E esse Jesus que nasceu 2000 anos atrás, Ele é o mesmo Jesus que está aqui hoje, comigo e contigo, e exige de nós uma resposta. Qual resposta nós daremos a Ele? Quando comparamos os contrastes da nossa vida, as dores, os sofrimentos, os momentos em que achamos que Ele não está presente, com a verdade de que Ele está presente. Qual será a nossa atitude? De fé e obediência? Ou será uma atitude de continuarmos conduzindo a nossa própria vida, tentando dar o sentido que nós queremos a ela? Eu queria que você orasse agora ao Senhor e falasse com Ele nesse sentido. Eu queria que você orasse e se colocasse diante do Senhor mesmo. Ele conhece o teu coração perfeitamente. Perfeitamente. Como está o seu coração diante da verdade
de que mesmo que Ele não faça as coisas como você acha melhor, mas Ele continua sendo Deus e Ele continua cuidando. Qual decisão você tem tomado diante da mensagem do Natal? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. São tantas maravilhas, tuas obras são tão grandes, teu amor é tão incomparável. O Senhor nos usa mesmo sendo nós tão improváveis, mesmo sendo nós tão inaptos a sermos usados pelo Senhor, tão incapazes. Mas a tua bondade, o teu amor fazem coisas tão grandiosas, o impossível. A história do Natal, o Senhor nos mostra que não há impossíveis para o Senhor e que a sua intenção é sempre transformar a nossa história, é sempre mudar a nossa história. Eu e os meus irmãos estamos aqui, Senhor, e entendemos que a tua palavra nos chama a responder. Qual atitude nós temos tido diante da mensagem do Natal? Mesmo que carreguemos tantos contrastes na nossa vida, tantas dores, tantas tristezas, tantas circunstâncias que gostaríamos que talvez o Senhor agisse com um grande poder, fizesse um grande milagre, mas que às vezes parece que o Senhor está calado, e que às vezes questionamos, às vezes nos decepcionamos, às vezes temos expectativa de que fosse outra coisa. Como nós responderemos a verdade de que o Senhor tem agido na nossa vida com obediência e fé, a mesma obediência e fé daquela jovem Maria que se colocou nas tuas mãos, e mesmo podendo enfrentar tantas lutas e dificuldades, ela se lançou nas tuas mãos e confiou no Senhor. Como eu e os meus irmãos faremos nessa noite, Pai? Qual resposta será dada por cada coração aqui? Deus, que o teu Santo Espírito nos oriente a confiarmos na verdade de que o Senhor se faz presente, mesmo nos contrastes da nossa vida, mesmo nas lutas, nas dificuldades, nos sofrimentos, nas perguntas não respondidas. O Senhor é Emmanuel, o Senhor é conosco, o Senhor tem estado conosco. Ajuda-nos, Deus, num ato de fé real e verdadeiro, respondermos como Maria: somos teus servos, que aconteça conosco tudo aquilo que foi dito a nosso respeito, que aconteça conosco tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que assim como lá na frente Jesus responde no Getsemane, que também seja como o Senhor quer e não como nós queremos, que seja tudo conforme o Senhor quer, porque mesmo que pareça que o Natal não é a solução, o Natal é a nossa única esperança, o Natal é a única verdade a qual nós temos a nos agarrar, e que nessa verdade a nossa vida esteja firmada. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Esse foi o primeiro encontro que nós tivemos de Natal. Na semana que vem, como anunciado, nós teremos uma linda cantata aqui. Eu espero que você venha, participe, e teremos uma outra palavra sobre os contrastes do Natal, sobre esses contrastes que fazem parte também da nossa vida, que nos chacoalham de vez em quando, mas que a história do Natal continua sendo a resposta para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Fique de pé. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós durante essa semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana. Não vá embora correndo. Continue aqui em comunhão, conversando. Temos cantina. Temos uma mini pizza deliciosa. Não deixe de ir lá. E que Deus te abençoe.